Luciana, sou bispa da Igreja Apostólica Apocalipse e juntamente com meu esposo, Fernando Nakarato, sempre estamos aqui trazendo uma palavra para o teu coração. Aproveita e já verifica se você é inscrito nesse canal. Se inscreve lá, ativa o sininho para você receber as notificações das nossas pregações, das nossas lives. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração hoje. Não passe esse vídeo, fique aí para você ouvir aquilo que Deus tem para mim e para você. Hoje eu vou trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E eu tenho certeza que você já passou por uma situação semelhante a essa que eu vou trazer hoje. Muitas vezes nós queremos garantias de Deus. E Deus faz a gente experimentar a total dependência dEle. Então, fica comigo, amém? Fica comigo. Segue a gente lá também no Facebook, Bispo Fernando Nakarato, Cleto, segue a gente lá. Segue meu Facebook também, Luciana Nakarato. E eu tenho certeza que você sempre vai ter conteúdos lá que vai falar a respeito de Deus, né? Uma palavra de conforto para o teu coração, uma ministração. Amém, meus queridos? Posso fazer uma oração por você? Antes da gente entrar na palavra, eu quero fazer uma oração para que Deus venha entrar na tua vida, para que Deus venha entrar na tua casa. Se você puder, feche os seus olhos onde você está, que eu tenho certeza que neste momento o Senhor, Ele vai tocar na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, Senhor, entregar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está aqui nos assistindo hoje, Pai. Das famílias, Senhor, entra, Senhor, na casa, entra nos lares, ó Deus, faça morada, Senhor. Pai, tudo aquilo que está fora do lugar, Senhor, coloca no seu devido lugar. Faça o teu querer e a tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém? Amém. Eu quero trazer uma palavra para você hoje que está lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 30. Acompanha comigo, olha que Deus vai falar conosco hoje. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol enquanto atravessou Peniel, e manquejava de sua perna. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje. Hoje eu quero falar a respeito deste homem, né? Jacó. Com certeza você já ouviu falar a respeito de Jacó. Você conhece um pouco da história dele. Jacó, ele era irmão de Esaú, filho de Isaac e de Rebeca, e ele era gêmeos de Esaú. E a Bíblia vai nos relatar que quando Esaú nasce, Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú, porque até dentro do ventre da mãe, eles estavam disputando pela primogenitura, né? Naquela época, a primogenitura era algo muito importante. E aí então você vai acompanhando, se você ler todos os capítulos anteriores, você vai acompanhando a vida destes dois homens, de Jacó e de Esaú. Havia um conflito muito intenso entre eles. Houve uma situação que Jacó toma a primogenitura de Esaú, né? Então você vai vendo a história deles, há vários conflitos. Mas eu quero trazer a respeito da bênção de Isaac. Em um determinado dia, Isaac fala que vai abençoar Esaú. Ele vai dar a bênção a Esaú. E Rebeca, que era ali uma protetora de Jacó, ela trama um plano, né? Ela fala assim para Jacó: olha, você vai ter que ir lá e tomar essa bênção no lugar do seu irmão. Então eles planejam, né, uma situação lá,
faz lá um prato gostoso que Isaac gostava e leva até Isaac este prato e pede para que ele abençoe. Isaac, já na sua velhice, já não enxergava direito mais, e ele fala, mas quem que eu estou abençoando? E Jacó fala assim, sou eu, seu filho Esaú. Então ele apalpa e vê que tinha os braços peludos, porque Jacó colocou lá uns pelos de cabrito para fingir que era Esaú. E o que acontece é que Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú. E quando Esaú descobre isso, Esaú fica muito bravo. E aí começa um conflito entre eles. E Esaú então agora planeja matar Jacó. E Rebeca, tendo conhecimento disso, fala para Jacó, é melhor você fugir, antes que seu irmão te mate. Vá, encontre este meu irmão Labão e fique lá, faça um refúgio lá. E a palavra vai nos contar que então Jacó vai, encontra com Labão, se apaixona por Raquel. Eu confundi hoje Rebeca com Raquel, não, meu Deus. Se apaixona por Raquel. E aí ele, trabalha para Labão para poder se casar com Raquel. Daí ele acaba se casando com Lia, depois trabalha mais um pouco e se casa então com Raquel. E aí ele vai construindo a vida dele. Ele vai prosperando, vai construindo, mas chega um momento que Jacó então decide que é a hora de reencontrar com seu irmão Esaú. Ele decide que ele precisava encontrar com seu irmão. Ele precisava viver novamente esse momento. Ele precisava voltar ao ponto em que algo se rompeu. E a palavra então vai dizer que ele agora começa a sondar o terreno, Porque a gente faz isso, a gente começa a sondar o terreno para ver onde a gente vai pisar. A gente começa a sondar o terreno. Então ele agora pega e fala para os servos dele, olha, vai lá e fala que eu estou pretendendo ir visitar este meu irmão. Fala que manda presente para ele. Fala que é Jacó, eu sou o servo dele, Jacó seu servo mandou esses presentes. Jacó seu servo pretende vir te visitar, já preparando todo um cenário para que Esaú não se revoltasse, não o matasse. E a palavra do Senhor diz que então os servos voltam e falam assim, olha, Esaú diz que vai vir a teu encontro também. Ele e mais 400 homens. E aí é onde Jacó fica extremamente abalado e com medo. Porque ele esperava uma outra resposta, Ele esperava que Esaú falasse assim, não, fala para ele vir que eu estou esperando. Mas Esaú fala assim, não, eu estou indo ao teu encontro também com 400 homens. E agora então Jacó, ele começa a orar a Deus, perguntando como será isso, Se esse encontro realmente vai dar certo, se o Senhor vai guardar a vida dele. Então Deus vai responder para ele dizendo, certamente, no versículo 12, te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então olha só que interessante, acompanha comigo esse raciocínio. Jacó, ele estava vivendo um momento de total incerteza, porque ele sabia que a única certeza que ele tinha é que ele ia encontrar com o irmão dele. Mas dali para frente, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer. E quando Jacó se separa de Labão, ele foi por uma ordem de Deus. Então ali tudo que estava acontecendo era em obediência ao Senhor, era aquilo que o Senhor havia ordenado, era aquilo que o Senhor havia direcionado. Então agora, Jacó, quando ele marca de se encontrar com Esaú, quando ele toma essa decisão de se encontrar com Esaú, ele estava fazendo debaixo da vontade de Deus. Mas ele ficou com medo, porque ele não sabia a reação do outro. Ele não sabia como Esaú ia reagir. Ele sabia que ele estava indo lá para pedir perdão e para tentar se acertar com o seu irmão. Mas ele não sabia o que vinha de lá, Ele estava vivendo um momento de incerteza. E aí ele fala assim, o Senhor é comigo? O Senhor fala, eu sou contigo. Pronto. Mas aí Jacó então começa a articular um plano. Ele fala assim, olha, já que eu não sei qual vai ser a reação do meu irmão, então eu vou pegar o meu rebanho, eu vou fracionar o meu rebanho.
E cada um fica com uma parte. Se Esaú atacar, ele ataca aquele lá, mas sobra os outros 2, os outros 3. E assim ele foi fazendo todo um plano, arquitetando todo um plano, para encontrar com o seu irmão. E a palavra do Senhor vai dizer que em determinado momento, este trecho que a gente leu, vai contar no momento que eles vão passar. Aqui, ó. E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas mulheres e as suas servas, os seus filhos, e passou o val de Jaboque. E todos eles fez passar o ribeiro e fez tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou e lutou. Olha que interessante. Jacó, ele faz todo mundo passar, mas ele fica. E ele começa a lutar com o homem. E ele começa a lutar e começa a raiar o dia. E ele fala assim, olha, eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. Aqui, ó. Não te deixarei ir se não me abençoares. E aí ele vai responder, não te chamará mais a Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Olha isso. Jacó, ele estava assim, num desespero, diante dessa incerteza que ele estava vivendo, que ele luta a noite inteira, porque ele queria ser abençoado, ele queria receber uma palavra, ele queria ter uma garantia de que as coisas iam dar certo. Ele queria ouvir Deus dizendo assim, olha, vai dar certo, o seu irmão vai te perdoar, o seu irmão vai te receber de braços abertos. Ele queria uma garantia de que algo bom ia acontecer. E aí então este anjo do Senhor, ele troca então agora o nome de Jacó, que não se fala mais Jacó, agora se chama Israel. E aí então, querido, o que acontece? A palavra do Senhor vai dizer que este anjo, ele fere a coxa de Jacó. Ele fere a coxa de Jacó. E agora Jacó, então, passa a mancar. Ele começa a andar mancando. E aí, olha que interessante. Eu acho muito interessante isso. Jacó, ele queria uma certeza de que as coisas iam dar certo. Sabe? Quando você fala assim, Senhor, eu vou, mas eu preciso que o Senhor fale se vai dar certo ou não. Eu preciso que o Senhor fale se vai ser comigo ou não. Eu preciso que o Senhor fale se eu devo fazer isso ou não. Eu preciso que o Senhor use alguém para falar, olha, vai à esquerda, vai à direita, vira ali na frente, passa aquela lombada. Nós queremos que o Senhor nos garanta de alguma forma que as coisas vão dar certo. E quando Jacó luta com esse anjo, certamente, querido, a Bíblia, lógico, não vai dizer isso em detalhes, mas certamente Jacó queria que Deus falasse com ele a respeito desse encontro. Ele queria que Deus falasse para ele se Esaú ia liberar o perdão, se Esaú ia tentar matar ele queria ouvir algo de Deus. E Deus então fere a coxa dele. E aí eu lhe pergunto, se Jacó tinha um plano de quando se encontrasse com Esaú, se as coisas saíssem do controle, ele tinha um plano de sair correndo, ali já não dava mais certo. Ele estava com a coxa ferida. Se o plano dele era correr, bater em retirada, já não ia dar mais certo, porque agora ele estava com uma coxa ferida. Mas a palavra de Deus, querido, vai dizer que Jacó, ele vai a esse encontro. E quando ele vê Esaú, ele se prostra. Ele se prostra perante Esaú, querendo dizer, eu sou teu servo. E Esaú, acompanhado daqueles 400 homens, quando ele vê Jacó, ele corre e abraça o irmão e o beija. E ali é uma reconciliação. Olha que coisa linda isso. Quando você decide viver a palavra de Deus, não tem como dar errado.
O que Jacó estava fazendo aqui era viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela fala de perdão. A palavra de Deus fala de reconciliação. A palavra de Deus fala de viver coisas novas, de deixar o passado. Então Jacó, ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele decidiu ter este momento de reconciliação com seu irmão. Ele estava verdadeiramente vivendo a palavra de Deus. Então não tinha como dar errado. Mas mesmo assim ele ficou com medo. Mesmo assim ele teve um momento de aflição. E pior, ele já não tinha garantia que ia dar certo. Corria grande risco do seu irmão tentar matá-lo. E isso era uma verdade, porque o seu irmão, quando Jacó fugiu justamente porque Esaú tinha jurado ele de morte. Tinha falado, olha, eu vou matar você. Então agora, quando Jacó, vai se encontrar com Esaú novamente, lógico que passa na cabeça de Jacó, e se verdadeiramente ele me mata? E se agora ele decide cumprir a promessa que ele tinha feito? E aí, como vai ser? Nem correr eu posso mais, porque eu estou com a coxa ferida. Nem correr eu posso mais. Então ali eu vou perecer. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que ele coloca suas mulheres e filhos por último. Porque ele tinha medo de Esaú atacar, né? Atacar os seus servos, atacar aquela comitiva que estava com ele. E ele ficou com medo de atacar a família dele e os filhos. Então ele deixa todo mundo por último, porque ele sabia que a chance era enorme. E agora ainda mais com essa perna ferida. Mas mesmo assim, ele vai em frente para viver o propósito de Deus. E deixa eu te falar algo então, a respeito dessa palavra. Viver o propósito de Deus, fazer a vontade do Senhor, tentar viver a palavra de Deus, a liberação de perdão. Você, querendo ou não, é difícil. O orgulho tem hora que fala mais alto, né? Se você conhecer um pouco a história, você vai ver que Esaú era uma pessoa muito difícil. Então, talvez para Jacó ter que pedir perdão ali, embora Jacó tenha errado também, mas ele ter que pedir perdão ali foi algo difícil para ele. Mas ele se colocou nessa brecha. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes a gente quer que Deus desenhe certas coisas para nós. A gente quer que Deus venha e fale, olha, você tem que fazer isso dessa forma, nesse lugar, nesse horário, com essa roupa. E muitas vezes o que você vai ouvir de Deus, eu sou contigo. Eu sou contigo. Nós não teremos garantia de como vai ser a situação. Muitas vezes Deus não vai desenhar todo o cenário. A única palavra dele vai ser, eu sou contigo. Então, para você viver o propósito de Deus, isso inclui muitas vezes em correr riscos. Em ir sem saber o que vai acontecer. Em se colocar na brecha sem saber o que vai acontecer. Em se colocar numa posição, muitas vezes, de humilhação. Não de ser humilhado, mas uma posição de se humilhar. De se humilhar. Eu vou perante o outro e eu me humilho diante dele e peço perdão, mesmo muitas vezes achando que eu não fiz nada. Entenda a palavra, se humilhar. Quando a gente fala assim, os humilhados serão exaltados. Não é aquela pessoa que é humilhada, que é xingada, não é isso. É aquele que se humilha. É esse que vai ser exaltado. É aquele que se humilha perante Deus. É alguém que se coloca na posição de servo. Isso é o que esse versículo quer dizer, que a gente vê nas redes sociais. Os humilhados serão exaltados. Dá a impressão que é aquele que sofre, aquele que é xingado, aquele que é caluniado, que é um monte de coisa vai ser exaltado. Mas não é isso. É o ato de se humilhar vai gerar uma exaltação na tua vida. E foi o que Jacó fez aqui. Ele se humilhou. Ele foi perante seu irmão, ele se prostrou em sinal de humilhação e ele foi exaltado. Então, muitas vezes, nós temos que tomar essas atitudes. De viver mesmo uma humilhação.
de se humilhar, de entrar no propósito, entrar na vontade de Deus, né? Deixar o meu eu, a minha vontade, o meu achismo, o meu querer, o que eu penso, o que eu sou, para me colocar diante do outro e pedir perdão, e viver essa reconciliação, e viver esse novo de Deus. Muitas vezes nós precisamos fazer isso, e sem garantia que vai dar certo. Eu quero que você faça uma reflexão. Quantas vezes você já deixou de falar algo para alguém, ou mesmo de pedir perdão, de se consertar com alguém, porque você falava assim, mas eu não sei qual que vai ser a reação dele. Eu não sei como vai ser a reação dela. Às vezes eu tenho vontade, sabe, de ir lá conversar, perguntar, tentar se acertar, mas eu não sei qual vai ser a reação. A gente tem isso, né? Eu não sei qual vai ser a reação. Mas muitas vezes o que o Senhor vai responder para você é o que ele respondeu para Jacó: eu sou contigo. Vai. Jacó, ele ficou com medo, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia a reação de Esaú, mas Deus mostrou que Deus é soberano, porque ele fez algo lindo. Eles se reconciliaram. Deus fez algo lindo e melhor. Esaú falou: eu não quero nada do que você trouxe, eu não quero seus presentes. Olha que coisa mais linda isso. Então o que eu quero dizer para você: faça, viva o propósito, mesmo sem garantias. É o que eu falei, Deus, ele não vai te dar um mapa do que você, da onde você vai, como você vai. Deus não vai te dar um mapa. Muitas vezes Deus só vai falar: eu sou contigo, e o resto é com você, o resto é comigo. E a gente vai fazendo, a gente vai seguindo e vai vivendo a vontade de Deus. Então, fica com essa palavra no teu coração. Fica com essa palavra no teu coração. E se você precisa se consertar com alguém, se conserte. Eu tomei uma decisão. Eu entrei em 2026 e eu falei: eu vou me consertar com quem eu preciso me consertar. Eu não vou deixar mais que coisas do passado interfiram no meu presente. Mas não é esquecimento. Eu não quero que meu passado interfira no meu presente, vou enterrar o meu passado, nunca mais vou pensar nele. Não é isso. É você resolver situações mal resolvidas. E eu tomei essa decisão em 2026, eu vou resolver situações mal resolvidas. Com pessoas que passaram muitas vezes nas nossas vidas, e em algum momento não deu certo, rompeu, vamos nos consertar. Não precisamos ser melhores amigos, não precisamos ser, um estar junto com o outro o tempo inteiro, mas vamos nos consertar. Vamos humilhar o inimigo. Porque quando a gente se conserta, porque quando a gente faz isso, a gente está obedecendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala sobre perdão, a palavra de Deus fala sobre humilhação, a palavra de Deus fala sobre alianças. A palavra de Deus fala que nós temos, querido, que saber perdoar e melhor, saber pedir perdão. Então, tome isso para a tua vida. Comece um ano acertando essas arestas, sabe? Do que ficou, do que passou, situação mal resolvida. E às vezes você não está indo porque você fica com medo do que a outra pessoa vai pensar, do que a outra pessoa vai falar, qual vai ser a reação. Não tenha. Faça como Jacó, mesmo com a coxa ferida, não dava mais para ele correr, ele falou: eu vou seguir nesse propósito, eu vou atrás do meu irmão, e eu vou fazer esse conserto. E deu certo. Se deu certo para ele, vai dar certo para mim e para você. Amém? Espero que Deus tenha falado com você nessa palavra. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, que com certeza estaremos juntos em breve. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus.